Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, no dia 16 de dezembro, nós encerramos uma primeira fase do tempo do Advento. Essa primeira fase é marcada pelo pródromos, o precursor, São João Batista. Uma fase voltada mais para realmente a penitência, para nós estarmos prontos para o Natal. A ênfase das leituras é realmente nessa realidade da preparação. A partir de amanhã, no dia 17, começam as antífonas do Ó, né? E nós então partimos para uma fase em que a precursora é a Virgem Santíssima. Nós nos voltamos mais para a preparação imediata com esta, aspas, Semana Santa do Natal, uma semana preparatória para o Natal. Em nossas comunidades, em muitos lugares, hoje, por ser 9 dias antes do Natal, iniciam também uma iniciativa popular, que não é prevista na liturgia, da novena do Natal. Aqui, o povo também, nesses 9 dias, imita os 9 meses de gestação da Virgem Maria, nossa Mãe Bendita. Bom, nesse contexto todo, o que é que nós podemos tomar verdadeiramente para nosso alimento espiritual na liturgia de hoje? Em primeiríssimo lugar, nós temos o fato de que o Evangelho fala mais uma vez de João Batista, conflito entre Jesus e os fariseus. João Batista já pregava um batismo. João Batista tinha uma popularidade que, a um certo momento, era inclusive maior do que a de Jesus. E os fariseus, tentando perseguir Jesus, não ousam ir contra João Batista. Exatamente nesse contexto que se coloca o Evangelho de hoje. E, no entanto, nós sabemos que com toda esta grande popularidade de João Batista, o próprio João Batista queria diminuir de tamanho. Convém que Cristo cresça. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Porque eu não sou digno sequer de desamarrar as correias da sua sandália. Desamarrar as correias da sandália era um gesto feito pelo mais humilde dos escravos. João Batista, aqui se coloca ele, pessoalmente, com todo o Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas que vieram antes de Cristo como uma realidade ínfima e passageira. O menor de todos os escravos e os mais indignos que agora precisam desaparecer para dar lugar a Cristo que vem. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento encontra em Cristo o seu sentido e sem Ele perde absolutamente o sentido. É esta a infelicidade que nós vemos nos judeus, que ainda hoje se apegam a um Antigo Testamento que não tem sentido, porque a chave de leitura de todo o Antigo Testamento é o próprio Jesus. É Ele a chave que dá sentido às profecias que vieram antes dele. Por isso, quando nós nos preparamos agora para o Natal, nós precisamos nos dar conta que ali, na Gruta de Belém, irá nascer o sentido das Escrituras, o sentido de toda a história humana e, inclusive, o sentido de minha vida. De uma forma bem concreta, é necessário que eu diminua. As pessoas ficam em crise se perguntando, mas e eu como é que eu fico? Não, mas se eu for viver para Jesus, se eu for viver para tudo isso que a igreja está pedindo, e eu como é que eu fico? Se você viver longe de Jesus, não fica. Não fica nada, não sobra nada. Por quê? Porque Ele é o sentido de tudo. Ele é o Senhor
nós nascemos para Ele, nós não nos pertencemos. E como João Batista, temos que confessar. Se eu quero me realizar e ser feliz, convém que Ele cresça e que eu diminua, porque eu não me pertenço, Ele é o meu Senhor. Eu só sou o mais humilde e miserável dos escravos, que não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu não me pertenço. Eu tenho um dono, aquele que nasceu em Belém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.